Hoje eu vim falar para você que não tem experiência profissional, como que você pode fazer para ter um currículo top, mesmo sem você ter aí a fatídica experiência profissional, né? Aquele dilema, virou meme. Eu preciso ter experiência para conseguir um emprego e eu preciso de um emprego para ter experiência. Então, como que você pode fazer se você não tiver experiência para ter um currículo legal? Beleza. O que você precisa entender? No seu currículo, ele tem que ter um equilíbrio. Se você não tem experiência profissional, você vai ter que compensar essa ausência com outros complementos. Então, fica aqui algumas dicas que você precisa pensar, refletir para desenvolver e levar isso para o teu currículo. Primeira coisa, o fato de não ter uma experiência de carteira assinada não significa que você não possa ter nenhuma experiência. Você pode procurar trabalhos voluntários, por exemplo, é uma ótima oportunidade para você desenvolver algumas competências profissionais, trabalho em equipe, relacionamento, desenvoltura, você perde a sua timidez, falar, atendimento ao público, enfim, N alternativas aqui que você poderia estar desenvolvendo através de um trabalho voluntário. Que demais! Que você poderá colocar no seu currículo, legal? Então você pode pegar uma ONG, uma entidade, enfim, algum estabelecimento que você se identifica com a causa e se submeter a um trabalho voluntário. E isso vai para o teu currículo, isso vai ajudar a você preencher aí essa lacuna, beleza? A outra forma, fora da questão do trabalho voluntário, é você investir em capacitações. Aí não tem jeito, cara. Você pode ir para capacitações online gratuitas, se você não tiver dinheiro nem recurso agora para estar investindo em um curso pago. Cara, existem N sites que trazem aí conteúdos e cursos online que você pode fazer e se aprimorar. Então, se você, por exemplo, quer trabalhar na área de tecnologia, tu pode já começar a fazer um monte de cursos online que podem ser úteis para uma empresa que está procurando um profissional aí na área de TI. Então você pode buscar várias capacitações aí de forma gratuita e investir no conhecimento técnico, né, teórico da coisa, para quando você tiver a oportunidade de poder colocar esse conhecimento em prática, beleza? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, outra forma de você começar a fazer alguns trabalhos fora o trabalho voluntário é você tentar fazer alguns freelas, beleza? Então, a oportunidade de fazer freela é o seguinte: se você é muito bom, por exemplo, em criação de imagens, você sabe mexer em Photoshop ou no Canva, você pode fazer freelas de criação de logomarca, criação de posts para redes sociais, você pode desenvolver como se fosse uma mini empresa, entendeu? Você vai trabalhar de forma individual prestando freelas. Você pode pegar um trampo de freela como vendedor, um trampo de freela como um garçom. Eu sei que esses agora estão um pouco mais difíceis por conta da pandemia, tem muita coisa fechada. Mentira! Mas, por exemplo, quarta-feira aqui em Brasília, no caso eu estou gravando hoje, terça-feira, véspera da abertura do shopping, né, da reabertura dos shoppings de Brasília. Então as coisas vão começar a reabrir e algumas vagas vão surgir. Então você pode se submeter a alguns trabalhos temporários de freela, né, para cobrir a lacuna aí das empresas, tá? Então essas são algumas dicas que você pode usar para complementar o seu currículo. E para fechar com chave de ouro, você vai usar um layout, um template que favorece a ausência das suas informações. Por quê? Tem modelos que você pode colocar as suas informações de forma organizada, que ele não vai ficar aquela sensação de que um currículo pobre, quem não tem experiência. Então você consegue preencher uma página de um currículo muito bem preenchida, sem encher linguiça, de forma objetiva, com um layout bem legal, de uma forma que você coloque para o recrutador que você está procurando um primeiro emprego fichado, mas que você tem ali algumas competências que podem ser úteis para aquela empresa, beleza? Então eu espero ter ajudado você aí que não tem muita experiência profissional, está meio perdido nessa hora de fazer o seu currículo, como, né, tracionar isso aí de forma mais estratégica. Então tenta buscar essas alternativas, trabalho voluntários, freelas, investe muito em capacitação online, traz esse conhecimento para dentro do teu currículo de forma estratégica. Lembrando, capacitação que seja relacionada ao mercado de trabalho que você pretende atuar. Se você gosta da área de tecnologia, faça muito curso de tecnologia. Se você quer trabalhar na área de vendas, faça cursos voltados à área de atendimento e vendas. Se você é da área administrativa financeira,
cursos na área administrativa e financeira, tá? Porque senão você vai fazer um monte de curso na área de TI e tá mandando um currículo para a área de vendas. Vai destoar um pouco aí do teu objetivo, o que vai tornar um pouco mais difícil você ser chamado para uma entrevista de emprego, beleza? E mais importante, e aí eu vou pedir para você seguir aqui no meu canal, no grupo VIP que eu tenho no WhatsApp, onde eu vou estar dando essas dicas. Porque além de você ter um currículo legal, você tem que saber achar as vagas que estão de acordo com o teu perfil. E eu vou dar esses conhecimentos para vocês aqui ao longo dos próximos dias, beleza? Que tesão, mano! Nossa, que tesão! Espero ter ajudado você. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, que é para a gente poder mensurar aí se o conteúdo está adequado para vocês, beleza? Obrigado, a gente se vê em breve, um abraço. Tchau, próximo vídeo. Daqui a outro dia.